Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live aqui excepcional, para tratarmos aí de um tema que nos últimos dias gerou aí bastante burburinho, muitas dúvidas aí que vocês enviaram para mim, para o professor Felipe Teixeira. E aí nós combinamos aqui de fazer essa live excepcional para vocês. E aí eu já gostaria de iniciar agradecendo aqui a disponibilidade do professor Felipe Teixeira por estar aqui conosco para falarmos aí sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E aí, professor, muitas dúvidas surgiram? Boa noite primeiro, né, Felipe? Boa noite. Mais uma vez aqui, gente. A gente junto para mais uma live. Realmente, o julgamento aconteceu na quinta-feira, salvo engano, na última quinta-feira, e choveu de perguntas, choveu de dúvida, choveu realmente de informação em geral sobre esse tema. Muitas especulações também, né? Do que vai acontecer, do que se pode fazer a partir dessa decisão do STF. Então, eu começo aqui na minha fala inicial, né, dando boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, e vamos aí tentar, né, explicar, ali, afinal, o que é que aconteceu aí nesse julgamento da semana passada. Bom, pessoal, só aproveitar aqui essa introdução, essa fala do professor Felipe Teixeira, para dizer para vocês, tá, que nós estamos transmitindo essa live aqui ao meio-dia da segunda-feira, mas que nós estamos gravando aqui no domingo à noite. Nós tiramos aqui o nosso domingo à noite para poder estar aqui com vocês, exatamente por conta da corrida da semana. A gente não queria deixar de fazer a live, de atender aí as questões enviadas por vocês. Então, professor, mais ainda o agradecimento que você está aqui no seu domingo à noite para a gente poder esclarecer essas questões. Tamo junto. Bom, então vamos lá. Pessoal, no último dia 13 de maio, o STF julgou os embargos de declaração que foram ajuizados aí pela União relacionados à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Essa tese aí, que é considerada a tese da década, né? Eu já ouvi o professor Felipe Teixeira falar isso algumas vezes, ela tem aí todo um trâmite, né? Já fazem alguns anos que vem se discutindo sobre essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, mas é normal aí que alguns de vocês ainda não estejam familiarizados com essa questão. E aí eu gostaria, professor, que a gente fizesse aqui um preâmbulo inicial explicando o que é essa decisão, o que foi esse julgamento e o que levou até esse julgamento. E eu queria que o senhor fizesse aí essa introdução. Felipe, de fato, começaram falando dessa tese, né, a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, como tese da década. Mas ela foi tomando uma proporção tão grande que hoje já está se falando em tese do século. Você tem uma ideia da importância dessa tese. Só que, às vezes, a gente que trabalha muito com isso, estuda muito essa questão de teses tributárias, a gente fica achando que todo mundo também está por dentro, né, da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Só que não está. E esse não estar por dentro pode fazer com que você, que é profissional da área fiscal, da área contábil, da área jurídica, ou é empresário, possa estar perdendo uma grande oportunidade. Então, esse é o principal motivo da gente estar fazendo essa live hoje sobre esse assunto, que, na verdade, está em discussão no judiciário há mais de 20 anos. O que acontece é que, a partir de 2017, que é quando o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o ICMS não devia compor a base de cálculo do PIS e COFINS, aumentaram essas especulações, aumentaram essas discussões, e aí, em função da decisão do STF, alguns contribuintes que eram receosos, vamos dizer assim, em instituir o tributo com base nessa tese, eles criaram mais confiança para entrar na justiça. O STF julgou esse assunto e deu decisão de mérito em repercussão geral, que é o instituto que o STF utiliza quando ele quer dar uma eficácia erga omnes, ou seja, para todos, né, da decisão, julgou em março de 2017. Mas veja, Felipe, como para essa tese tudo demora. O julgamento foi em março de 2017, mas a decisão do STF, esse acórdão, só foi publicado em outubro daquele ano. Né? 7 meses depois é que a gente teve a publicação referente a essa decisão que aconteceu no dia 15 de março. E naquela ocasião, o STF decidiu, por maioria de votos, que, de fato,
o ICMS, que é um tributo estadual, como nós sabemos, de competência dos estados, não pode compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Em linhas gerais, pessoal, é o seguinte: quando um contribuinte vende uma mercadoria por R$ 100, nós sabemos que nesse valor de venda existe o ICMS embutido aí nesse preço, né? Então, o que o contribuinte foi ao STF dizer foi o seguinte: olha, eu, quando vendo essa mercadoria, eu estou pagando PIS e COFINS, independente do meu regime tributário, né? Vale lembrar que essa tese ela se aplica a quem é do lucro real ou do lucro presumido, mas o contribuinte dizia isso: olha, quando eu vendo a mercadoria por R$ 100, na verdade, dentro desse valor, desses R$ 100, tem ICMS, que aqui eu vou partir do pressuposto com vocês, que é de R$ 18 esse ICMS. Então, o que é que ele diz? Olha, esse valor do ICMS que está embutido no preço da minha mercadoria é um valor que eu repasso inteiramente ao Estado. Não fica comigo esses R$ 18 de ICMS. É só um trânsito contábil, um ingresso de caixa temporário, porque eu vou repassar esse valor todo aos cofres do Estado. E, portanto, eu não tenho que pagar PIS e COFINS sobre os R$ 100. Por quê? Porque a base do PIS e COFINS, a hipótese de incidência, é a receita bruta ou a receita bruta operacional. E o que o contribuinte disse nesse caso foi: olha, a minha receita não é 100, a minha receita é só 82, porque eu tenho que tirar os 18 do ICMS que eu repasso para o Estado. E por isso, STF, né, eu vinha recolhendo errado esse tributo, esse PIS e COFINS, nos últimos anos aí para trás. Eu vinha pagando errado, lógico, porque quando eu ia fazer a minha apuração de PIS e COFINS, eu considerava o valor do ICMS nessa base de cálculo. Mas eu, contribuinte, acho, né, que não deve ser assim, que o ICMS tem que ser excluído. E em 2017, como nós já falamos, o STF deu esse ganho de causa para o contribuinte, dizendo exatamente isso, confirmando isso que nós estamos falando. Numa venda de R$ 100, se tem 18 de ICMS, o faturamento do contribuinte é só 82, né? Ou a receita. Então, é sobre essa receita, sobre esse faturamento de 82, que deve incidir o PIS/COFINS, seja no regime cumulativo, seja no regime não cumulativo. E é interessante, né, professor? Porque se a gente parar para analisar essa questão de forma assim, não técnica, se a gente for só analisar de forma que superficial mesmo a questão, não faz nenhum sentido eu estar pagando um tributo em cima de outro, eu estar botando um tributo dentro da base de cálculo de outro tributo. Então, assim, para os empresários, eu acredito que, obviamente, que a maioria não tem tantos conhecimentos para poder questionar, né? Obviamente que esses questionamentos partem dos profissionais. Na hora que você explica isso para qualquer que seja o contribuinte, eu acredito, né, que ele deva olhar e dizer assim, cara, isso é um absurdo. Isso sempre foi assim, né? Sempre foi dessa forma, visto que o contribuinte sempre pagou PIS e COFINS em cima do faturamento ou receita bruta. Então, essa é uma questão realmente que há muito tempo já é discutida, há muito tempo já vinha se batendo nessa tecla, e o que me chama a atenção não é nem só isso, é o fato de alguns contribuintes não terem decidido antes por ingressar, ajuizar a ação, né? Até a gente estava conversando antes, você me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse que um dos grandes aprendizados, até postei um vídeo no Instagram falando sobre isso, um dos grandes aprendizados dessa tese é que quando o contribuinte ele demora para ajuizar ali a ação relacionada à restituição de tributos, ele muitas vezes pode acabar perdendo direitos. E isso é muito interessante, porque você não tomar decisões também tem consequências, né? Por isso que a gente bate tanto aí no timing, tanto para o profissional oferecer, propor a ação, propor a solução para o contribuinte, como também para o contribuinte de aproveitar esse momento, né? Acho que a gente falou disso em algumas masterclass, falou disso em algumas oportunidades aqui no Instagram, no YouTube, e às vezes os profissionais mesmo olham e dizem assim, né? Ah, dá para a gente ver isso depois. E esse deixar para depois, em alguns casos, sai caro. No direito, a gente diz que o direito não socorre os que dormem.
né? Isso se aplica perfeitamente quando a gente está tratando de restituição de tributo. E por quê, minha gente? Porque o Código Tributário Nacional estabelece um prazo para o contribuinte requerer judicialmente, atenção, não é administrativamente, não. Esse prazo é judicial para o contribuinte entrar na justiça requerendo de volta, pedindo de volta um tributo que ele entende que pagou indevidamente ou maior. Então, quando existe vou pensar mais um pouquinho, né? Eu vou ver se eu vou entrar, eu estou com receio, eu não sei direito. A cada mês que passa, em se tratando de PIS e COFINS, se perde uma competência lá para trás de restituição. Porque se eu só posso pedir os últimos 60 meses ou 5 anos, e o PIS e COFINS é um tributo de apuração fato gerador mensal, significa dizer que a cada mês que passa lá para trás, eu estou fazendo com que o meu direito pereça. Não posso mais pedir uma competência que está além desse prazo de 5 anos ou 60 meses. Então, essa sua consideração aí, ela é muito importante e eu até fiz um post no Instagram sobre esse tema e concluí dizendo exatamente isso. Porque muitas vezes, Felipe, quando você vai fechar um negócio de recuperação de crédito, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, e você fala que o cliente, o contribuinte, tem que se apressar para tomar essa medida de restituição, às vezes o contribuinte acredita que você está pensando nos honorários. Né? Não, ele está me apressando aqui, quer que eu entre logo, porque ele está interessado nos honorários, mas não é isso, não é só isso. Né? Eu seria hipócrita se eu dissesse que não é isso também. Mas, principalmente, porque nós sabemos que, em caso de restituição, o tempo joga contra o contribuinte. Então, eu tenho, como profissional da área fiscal, você, independente da formação que você tenha na área fiscal, você tem que alertar o contribuinte para essa questão do prazo para pedir a restituição do tributo indevidamente pago. Fantástico, professor. Fantástico. Essa questão aí de que não atende aos que dormem, eu acho que foi um alerta muito forte para quem está nos assistindo, viu? É verdade, não socorre mesmo. E veja, Felipe, voltando aqui propriamente para o assunto da tese, né, do que foi julgado pelo STF na quinta-feira. Quando houve o julgamento do mérito da questão em 2017, o STF dizendo, olha, realmente o ICMS não deve compor a base do PIS e COFINS. Foi que houve? A União se desesperou. A União se desesperou porque ela sabia do impacto financeiro daquela decisão. Ela tinha noção. Porque quando o STF julga uma questão em sede de controle de constitucionalidade, como ele fez, com repercussão geral, tá? A regra é que essa decisão do STF ela tem efeito retroativo, Felipe. E tendo esse efeito retroativo, possibilita aos contribuintes restituir esse PIS e COFINS nos últimos 5 anos. Essa é a regra do julgamento, né, em controle de constitucionalidade com repercussão geral no STF. Agora, veja, a União, pensando logo nesse problema de que os contribuintes pudessem restituir os 5 anos, logo que o STF julgou a causa em 2017, o acórdão foi publicado em outubro, como nós já dissemos, ela entrou no processo com um instrumento chamado embargo de declaração. Quem é advogado sabe bem o que eu estou dizendo, mas para quem não é, esses embargos de declaração eles servem para sanar dúvidas acerca de uma decisão judicial. Então, a parte que entende que a decisão foi omissa, foi obscura em algum ponto, ela entra com esse recurso, que não é propriamente um recurso, é um instrumento chamado embargo de declaração. E nesse embargo de declaração, você quer falar? Desculpa, te interrompi. Não, é só para poder a gente pegar um gancho dentro dessa linha de raciocínio. Então, basicamente, a União, ela, obviamente, que ela sentiu o golpe lá em 2017, né? Ela disse, opa, peraí, a pancada pode ser maior ainda. E nesses embargos, né, perdão, ele pediu basicamente duas coisas, não foi? Primeiro deles, para que o STF dissesse assim, ó, beleza, qual é o ICMS que tem que ser excluído? E o segundo pedido, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo, é a partir de quando isso acaba produzindo efeitos.
E aí, professor, diante dessas, a gente vai abordar cada um dos tópicos, né? Mas eu queria só fazer essa inserção, porque eu acredito que ela tem, assim, tem tudo a ver com o que você estava falando. Claro, Felipe, foi exatamente isso que a União perguntou nesses chamados embargos de declaração. Primeiro, ela disse, olha, STF, se tem que excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, você está dizendo que tem que excluir, eu não vou mais discutir esse mérito. O que eu quero saber é o seguinte, qual é o ICMS que tem que excluir da base do PIS e COFINS? É o ICMS destacado nos documentos fiscais de saída ou é o ICMS efetivamente recolhido no mês? É lógico que para o contribuinte seria muito melhor excluir de fato o destacado, porque o valor do ICMS destacado ele sempre vai ser igual ou superior ao ICMS recolhido na competência, em função da possibilidade de tomada de crédito aí nas entradas, né? Inclusive, né, Só o entendimento da Receita Federal era esse, né? O entendimento da Receita Federal, tanto na Instrução Normativa 1911, lá de 2019, como também, inclusive em reuniões, eu lembro que até falei para você que eu participei de uma reunião com o pessoal do SPED, eles até ensaiaram criar um bloco novo ali na FD Contribuições, que esse bloco novo tivesse uma conexão, que era até o bloco N. Esse bloco N ia ter uma conexão com o bloco E lá do SPED fiscal, na apuração do ICMS normal, aonde o valor efetivamente recolhido ele seria quase que transportado para dentro da FD Contribuições para abater ali na apuração da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, a Receita Federal, ela meio que já foi se posicionando assim, ó, não, eu aceito, eu concordo, não vou mais discutir, como você falou, mas vamos com calma, né? É o mas não é recolhido. o destacado que eu quero que você exclua, eu quero que você exclua o recolhido, porque a parcela do recolhido, na grande maioria das vezes, ela é bem menor do que a do ICMS destacado. Então, como você bem colocou, a União se manifestou inicialmente, Felipe, já em 2018 sobre isso, na solução de consulta COSIT 13 de 2018, no sentido de que o ICMS a ser excluído da base do PIS e COFINS era o recolhido, não o destacado. E ela confirmou esse posicionamento na IN 1911 de 2019, que é aquela IN que revogou 53 instruções normativas referentes ao PIS e COFINS e unificou, né, a legislação infralegal, né, do PIS e COFINS nessa IN, a IN 1911 de 2019. Então, para a União, né, o entendimento dela, a manifestação dela, sempre foi no sentido de poder excluir o recolhido. Mas veja, Felipe, muita gente se trai com o que está previsto lá na Instrução Normativa 1911, porque o que a União diz, na IN 1911, a Receita diz, é que, tudo bem, pode excluir o recolhido, deve excluir o recolhido, mas ela trata desse assunto num artigo em que ela fala da habilitação de crédito referente à decisão judicial transitada em julgado. Então, não é que a União disse assim, olha, se você quiser excluir o recolhido hoje, pode excluir que eu concordo com o recolhido. Não. O que ela disse foi o seguinte, na Lei de 1911. O contribuinte que entrar com ação judicial para excluir o ICMS da base do PIS e COFINS e ganhar a ação judicial, quando ele vier habilitar esse crédito junto à Receita, é uma das possibilidades que o contribuinte tem para receber o crédito de volta, exatamente habilitando o crédito junto à Receita para posteriormente compensá-lo com outros débitos. Quando ele vier fazer essa habilitação, ele, na minha opinião, União, ele tem que considerar o valor do ICMS recolhido, não destacado. Eu estou chamando atenção para isso, porque a gente escuta muito em sala de aula, não, mas a União já concorda com o recolhido. Não, não concorda, não. Isso aí ela disse para quem ganhou a ação e agora pretende habilitar o crédito, né? E aí eu não vou entrar aqui no particular sobre o que se deve fazer, né, para que tenha o direito de excluir o destacado. Mas, voltando aqui para o julgamento do STF, e essa questão do recolhido destacado, esse foi um dos pontos que o STF decidiu agora, na última quinta-feira. No sentido de que o ICMS a ser excluído é o destacado.
Ou seja, nesse ponto, o STF foi pró-contribuinte, já que, como nós falamos, é melhor para o contribuinte excluir o ICMS destacado do que o recolhido. E veja só, Felipe, eu sempre achei muito interessante esse questionamento da União pelo seguinte: hoje, o contribuinte, quando vai pagar a PIS e COFINS, vamos supor que ele não tem nenhuma ação judicial para poder excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, quando ele vai pagar o PIS e COFINS, ele paga sobre o ICMS destacado ou sobre o recolhido? Ele paga Destacado, é sobre o óbvio. destacado, não é verdade? Aí a União vem, não, é o seguinte, ó, na hora de pagar é o destacado, mas na hora de excluir é outra coisa diferente. E é Então, assim, interessante, eu, Felipe. eu, eu nunca, eu nunca botei fé, digamos assim, que o STF fosse seguir esse entendimento da Receita Federal que foi exposto aí, tanto na solução de consulta 13 de 18, quanto na IN 1911. Então, graças a Deus, né, para manter a minha fé aqui no Judiciário, o STF realmente disse que a parcela do ICMS a ser excluída era do destacado. Inclusive, eu tenho duas pontuações aqui, que uma delas é a respeito disso, mas eu vou deixar ela para a segunda. Primeira coisa que, quando a gente começa a discutir, assim, que me vem em mente muito, não sei se você concorda, é que o quanto é importante para o profissional que atua no tributário, independente da formação, como você disse, que ele tenha uma boa base. Porque nós estamos discutindo aqui, ó, tributos indiretos, tributos por dentro, Apuração. recolhido, base de cálculo. Cara, é uma chuva de conceitos que muitas vezes o cara que está ali no dia a dia diz muitas vezes, pensa muitas vezes assim, ó, isso é conceitual demais. Eu já escutei até alguns dizendo assim, ó, isso é contabilidade, isso não é para mim não, isso é contabilidade. Cara, não é contabilidade, isso é tributário, isso é a essência da apuração do tributo, dos princípios tributários. Então é muito importante que o profissional ele tenha base para que ele possa, inclusive, entender o que está sendo questionado, o que está sendo proposto. E com relação a essa segunda parte, que foi o da decisão, eu confesso, Felipe, que eu fiquei surpreendido positivamente. Óbvio, a gente tinha que acreditar, né? Tinha que acreditar que o direito do contribuinte ele iria ser validado, chancelado, independente de situação econômica do país. Mas diante do cenário econômico, diante da insegurança jurídica que algumas decisões recentes trouxeram, eu confesso para você que eu estava com a pulga atrás da orelha. Inclusive, eu já tinha até, em outros momentos no passado, até externado isso, que eu estava sentindo que eu não me surpreenderia, óbvio, ficaria triste, seria bem negativo receber dessa decisão, mas eu não me surpreenderia se o STF acabasse vindo com o recolhido. Mas, dentro dos cenários possíveis, né, eu achei que até as duas decisões principais, né, elas, de certo modo, foram assim de um status favorável. Foi bom. No ponto geral, foi bom. Não tenha dúvida, porque esse sentimento que você teve é um sentimento do qual muita gente compartilhou, porque vivendo o que nós estamos vivendo, pandemia, né? As contas do governo muito ruins. Só no ano passado gastou 700 bi com o auxílio emergencial, quase R$ 1 trilhão. Tá certo que todos os países no mundo desarranjaram as suas contas. E nós sabemos que o STF é um tribunal político, né, Felipe? E tem gente que fala assim, mas o STF não pode ser político. Não, o STF ele defende a Constituição, e a Constituição é uma carta política. Então, assim, não tem como também o STF não ser político também, gente, né? Lógico que ele não pode deixar de ser o guardião da Constituição e passar a ser o guardião das contas públicas. Mas, especificamente em relação a qual parcela do ICMS deve ser excluída, finalmente nós já chegamos à conclusão, depois do julgamento da semana passada, que é a parcela do ICMS destacado. Mas veja, Felipe, nem tudo são flores. Porque enquanto ele deu de um lado para o contribuinte, possibilitando a exclusão do destacado, a União, ainda nos embargos de declaração, ela fez outro pedido, que foi o quê? Eu falei já no início da live que as decisões do STF em sede
de controle de constitucionalidade, que a gente chama controle difuso de constitucionalidade, com repercussão geral, a regra é que ela tem essa decisão efeito ex tunc, ou seja, efeito retroativo, de forma que o contribuinte poderia, portanto, tanto pleitear em juízo para deixar de pagar PIS e COFINS daqui para frente com o ICMS na base, quanto para restituir os últimos 5 anos de PIS e COFINS, exatamente em razão dessa inclusão indevida do ICMS na base das contribuições. Essa é a regra. Mas a Constituição Federal, e isso foi, salvo engano, né, a partir de 2004, com a emenda 45, ela possibilitou ao STF usar um instrumento chamado modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, estabelecer um marco temporal a partir do qual aquela decisão passaria a ter validade. E foi exatamente o que ele fez agora nessa exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, que é o recurso extraordinário 574706. Porque olha o que a União pensou. STF, é o seguinte, se todo mundo que puder entrar na justiça pedindo os últimos 5 anos for entrar, eu vou ter um prejuízo de 250 bilhões com B de bola. Então, excepcionalmente nesse caso, como existe um interesse social muito grande, econômico, político, social, então eu preciso que você não permita que essa decisão produza efeitos para o passado, e sim apenas para o futuro. A partir de quando? De acordo com o pedido da União, o que ela queria era que a decisão produzisse efeitos só a partir dos julgamentos dos embargos, que aconteceram agora semana passada. Então, era isso que ela queria. Queria nada, né? Olha, tudo bem, né? Vamos olhar para frente. Caranguejo é quem anda para trás, né? Então, só da semana passada para frente era que valeria, de fato, a tese da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, segundo o pedido da União. A ministra Carmen Lúcia, que era relatora desse recurso no STF, ela, ao falar da modulação, né, ao decidir sobre a modulação, eu acho que ela fez um meio termo. O que é que ela disse? Olha, quem entrou com uma ação judicial até o dia 15 de março de 2017, que foi o dia que nós julgamos aqui no plenário a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, pode pedir os 5 anos para trás. Quem entrou depois do dia 15 de março de 2017 não pode pedir os últimos 5 anos. Mas veja, Felipe, nós temos que tomar cuidado para a gente não tirar o raciocínio errado dessa decisão. Porque o que ela falou? O cidadão que entrou com a ação até o dia 15 de março de 2017, cidadão que eu digo é a empresa, né? Pessoa jurídica. Ele vai poder restituir os últimos 5 anos. Então, desde março de 2012, ele vai poder sair restituindo esse PIS e COFINS que pagou a maior. Mas não é que quem entrou depois de 2017 não vai poder pedir mais o passado. É que ele só pode pedir de 15 de março de 2017 para frente. Então, veja, um contribuinte que não entrou com essa ação ainda e quer pedir na segunda-feira, dia 17, hoje, né, que a gente está gravando no domingo, mas a gente está transmitindo na segunda, então, dia 17, quer entrar hoje, dia 17 de maio de 2021. Quer dizer que eu não posso pedir os últimos anos? Você pode pedir a partir de 15 de março de 2017. Ou seja, tem 4 anos aí, né, para pedir. Agora, professor, mas 2016 eu paguei errado também, né? E ainda está dentro dos 5 anos que eu poderia pedir, mas não pode. Exatamente em função da modulação dos efeitos. Olha, é de 15 de março de 2017 para frente que você pode pedir. Só quem vai poder pedir antes de 15 de março de 2017 é quem entrou com a ação até o dia 15 de março de 2017. Eu fico sendo, às vezes, até repetitivo aqui com esses conceitos, porque a gente não pode achar que não pode mais pedir o passado. Pode sim, gente. Continua sendo possível. Só que a partir da competência de 15 de março de 2017.
Perfeito, Felipe. Inclusive, é importante demais, eu acredito ser muito, muito, muito valioso a gente reforçar isso, né? Tem muita gente que acha assim, ó, quem entrou com a ação é que foi beneficiado e morreu. Ninguém mais pode se beneficiar com essa decisão. Não, pessoal, pode sim, tá? Inclusive, que sirva de lição para que exatamente aquela questão do lapso temporal da decisão, né, de você decidir rapidamente por ingressar com um pedido, né, de um direito que estava claríssimo que era um direito certo do contribuinte. Então, se você ainda não propôs essa solução tributária que pode ali promover uma diminuição do custo tributário para o seu cliente, não perca mais tempo, né? Proponha logo. Professor, eu não sou advogado, eu não posso propor isso para ele. Cara, se você é contador, procura um parceiro advogado, procura alguém que possa te auxiliar, propõe essa solução para o contribuinte, porque pode ter certeza que no momento como que nós estamos vivendo aí de dificuldade, de estrangulamento de caixa, ter alternativas de diminuição da carga tributária de forma lícita, de forma legal, através, inclusive, de uma decisão que já está chancelada, validada, já está pacificada aí em favor do contribuinte, é uma alternativa fantástica. Agora, é interessante, né, Felipe, porque mesmo a gente batendo nessa tecla e reforçando isso, a gente sabe que tem muitos contribuintes que não vão atrás de seus direitos. É impressionante isso, né? É porque parece que alguns contribuintes ainda não entenderam, Felipe, que trabalhar com tese tributária é um mecanismo de planejamento tributário. Impacta, inclusive, diretamente na competitividade da empresa. Como que eu vou competir com um concorrente que se utiliza dessas teses para promover a redução da sua carga? Se o tributo é uma despesa que impacta diretamente na lucratividade. Então, é muito difícil, né? O contador, o advogado, o empresário, eles têm que estar aberto para conhecer essas possibilidades de redução da sua carga tributária a partir de ações judiciais. Isso é algo que a gente sempre chama a atenção, né? Porque eu sempre digo, olha, o nosso objetivo maior, né, do profissional não é, você não pode ter como objetivo de vida ganhar dinheiro. O seu objetivo tem que ser prezar pela perpetuidade das instituições. E ao assim fazer, ao fazer uma boa gestão tributária, a gente contribui exatamente para essa perpetuação dos negócios. Perfeito. Bom, Felipe, agora que a gente falou aí basicamente desses dois pontos principais que foram decididos aí no último dia 13 de maio, que foram exatamente a questão de qual ICMS, o recolhido ou destacado, e a partir de quando que se produz efeito a decisão, a gente vai entrar agora, eu vou começar a provocar aqui algumas das questões principais que eu recebi, que você recebeu também. A gente fez uma seleção prévia aqui daquilo que o pessoal está mais perguntando. E a gente até já respondeu uma primeira, que é, ainda dá tempo a entrar, ainda posso aproveitar essa oportunidade, mas aí, aproveitando o gancho dessa bola que está quicando aqui, vamos perguntar, já posso amanhã, tiro o ICMS do PIS da COFINS, não pago mais, Receita Federal já está minha brother, já aceita, e aí, como é que a gente faz? Olha, essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais recebi por um motivo muito simples. O contribuinte ele quer ter logo acesso ao crédito para oxigenar o caixa. Normal, esse tipo de pergunta. Agora, veja, a resposta conservadora para isso é que ainda não pode fazer. Eu não posso simplesmente retificar aí o meu SPED, a minha FD e o meu SPED fiscal, retificar minha DCTF, apurar um crédito de PIS e COFINS dos últimos 5 anos e, por minha conta e risco, no peito e na raça, fazer essas compensações. Por quê? Porque a Receita Federal, gente, tem várias soluções de consulta no sentido de não concordar com a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. E essas soluções de consulta, elas não foram revogadas, elas estão válidas. Elas ainda espelham o posicionamento da Receita atualmente. Agora, também é verdade, Felipe, que a Receita Federal ela é obrigada a seguir o entendimento do STF quando essa decisão é dada com repercussão geral ou do STJ quando é dada em sede de recurso repetitivo. E como essa decisão do STF foi dada com repercussão geral, nós podemos afirmar que, com certeza, a Receita Federal ela vai ter que seguir esse entendimento. O que acontece é que não é simplesmente o STF julgou no plenário
virtual quinta-feira e amanhã ela está seguindo. Não. Até porque essa decisão do STF não foi nem publicada ainda, a decisão que julgou os embargos. Se demorar o mesmo tanto que demorou para publicar o acórdão lá em 2017, 7 meses, imagina. 7 meses para publicar essa decisão dos embargos de declaração que vão sim vincular a Receita. Mesmo depois da publicação, Felipe, a PGFN, existe um trâmite para isso. A PGFN vai oficiar a Receita, perguntar se a Receita tem alguma dúvida em relação àquilo, para depois lançar uma nota explicativa, né? Tratando o assunto, fechando a questão e dizendo, olha, Receita, não autue mais contribuinte que esteja excluindo o ICMS da base do PIS e COFINS. Isso vai demorar um tempo, tá? E mesmo assim, a Receita Federal certamente vai sair com alguma regulação sobre esse tema. Eu entendo que ela vai editar uma instrução normativa em função da complexidade, da importância do tema. Se não, vai ter aí alguma solução de consulta COSIT, né, que vai substituir as antigas, vai revogar o entendimento das antigas, traçando esse novo entendimento com base no que decidiu o STF e traçando todas as premissas. Então, o posicionamento conservador é continuar entrando com ação, tanto para restituir os 5 anos, na verdade, menos de 5, né, porque só a partir de março de 2017, quanto para deixar de pagar daqui para frente esse PIS e COFINS com o ICMS na base de cálculo. Você vai pedir para tirar o ICMS da base de cálculo. Esse é o conservador. Agora, um posicionamento mais arrojado é o seguinte: eu vou fazer por minha conta, não vou entrar com ação, não. Eu vou retificar minhas obrigações, apurar o crédito e vou fazer as compensações. Né? Gente, o que pode acontecer nesse caso é a Receita Federal não reconhecer o direito creditório alegado nesse PERDECOMP de compensação. Tá? É uma possibilidade. E aí, evidentemente, o contribuinte teria que recorrer administrativamente, Felipe, desse despacho decisório da PERDECOMP que nega o direito creditório do contribuinte. Existe um trâmite. Né? Primeiro, ele apresenta manifestação de inconformidade para a delegacia de julgamento e depois, se também não der certo na delegacia de julgamento, ele apresenta um recurso voluntário para o CARF. Agora, o detalhe, Felipe, é que o CARF, em função do seu regimento interno, salvo engano, o artigo 62A do regimento interno do CARF, diz que o órgão também está vinculado às decisões do STF prolatadas com repercussão geral. Então, o pensamento do contribuinte que é mais arrojado é o seguinte: eu vou fazer por minha conta e risco, porque quando esse meu recurso, se a Receita disser não para o meu crédito e eu recorrer, lá no CARF, fatalmente esse recurso vai ser julgado procedente ao contribuinte, né? Possibilitando, portanto, o reconhecimento do meu direito creditório. Eu, né, que já estou há algum tempo nessa área e conheço as multas punitivas da Receita Federal, e aqui eu não estou pretendendo fazer nenhum tipo de reserva de mercado para advogado, mas eu entendo que na seara tributária nós devemos ser conservadores, no máximo moderados. Eu acho que ser arrojado em matéria tributária, como se pode ser para um investimento, por exemplo, pode trazer um prejuízo muito grande, porque em relação ao investimento, você só perde o que você investiu. Em matéria tributária, não. Além de ter que pagar aquele tributo que eu deixei de recolher, alegando que tinha um crédito, eu vou estar sujeito a multas pesadíssimas da Receita Federal, né, que podem chegar a 225%. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Eu tenho realmente que ser cauteloso. E, principalmente, Felipe, se for para correr o risco, esse risco ele tem que ser tomado pelo empresário e não por mim, advogado, contador, o que quer que eu seja de profissão. Então, o empresário tem o bônus da operação, mas ele também tem o ônus. É exatamente por isso que ele é que tem que tomar essa decisão. Eu costumo dizer, viu, Felipe, que correr risco é próprio da atividade empresarial. O problema é correr o risco desconhecido, né? É não saber onde você está pisando.
Ah, mas eu tive aqui o problema, você nem me avisou. Você disse que não tinha problema eu apurar o crédito na minha conta e fazer a compensação. Esse é o problema. Então, a minha visão, é que eu estou falando até mais como advogado do que como professor, é, por enquanto, ainda continuar ajuizando a ação. Agora, não, a Receita saiu com a ação normativa ou com a solução de consulta COSIT, possibilitando ao contribuinte, por sua conta, apurar o crédito e fazer a compensação sem a necessidade de ação judicial. Aí é outro cenário que pode acontecer no futuro, mas não é o cenário que nós estamos enfrentando atualmente, não. Não, perfeito. E eu, inclusive, acredito que deva haver, sim, essa mudança de postura e a Receita Federal deva normatizar, como você disse, talvez através de uma instrução normativa aí, o procedimento para que o contribuinte ele possa, de maneira administrativa, fazer esse procedimento de restituição ou compensação, assim como já acontece em outros casos, né, que a gente discute bastante, inclusive no nosso treinamento de recuperação de créditos. Então, assim, a gente sabe que existe muita questão da personalidade tributária do contribuinte, né, da empresa. Tem uns que têm muita coragem, são muito agressivos, tem outros que são mais prudentes. A gente precisa sempre, enquanto profissionais da gestão tributária, mais uma vez, independente de sermos contadores ou advogados, prestar orientações, né? Como você diz na sua aula, professor, que eu acho fantástica, é a questão do dever de orientação respaldado, fundamentado. E aí a gente apresenta os caminhos, né? E as consequências de cada uma das decisões e realmente deixar o empresário tomar as decisões pelo seu negócio, assumir os riscos que forem inerentes à sua atividade empresarial. Porque E muitas vezes, principalmente, Felipe, deixa eu te interromper, fica à vontade. deixar registrado, né? Para Perfeitamente. você não ouvir aquela célebre frase, por que é que você não me avisou, sendo que você passou anos dizendo para aquele contribuinte que aquele risco existia, né, que ele estava fazendo errado, que não devia ir por aquele caminho, mas no final, né, a gente sabe que o empresário dificilmente erra. E principalmente, né, Felipe, num cenário onde, como a gente sabe, né, a internet está aí, a divulgação das informações é muito rápida, e os empresários, a maioria, já devem ter recebido aí no grupo do WhatsApp, já deve ter visto em algum portal de notícias a respeito dessa decisão. A ansiedade bate, né? Todo mundo está vivendo aí dificuldade de gestão financeira, dificuldade de caixa, tentando diminuir o seu custo tributário, principalmente se as empresas estão tentando diminuir até o custo total do negócio, o custo tributário, então, nem se fala. Então, a ansiedade de tomar uma decisão nesse sentido, ela vai bater, vai haver uma pressão em cima dos contadores, principalmente, que é quem produz a apuração ali dos tributos, então vai haver uma certa pressão. Diante dessa pressão, eu acredito que a recomendação do Felipe, pelo que ele está dizendo, e a que eu já estou externando aqui para vocês, é a de que se o empresário está apressado para ter os benefícios, os seus direitos garantidos, orienta ele a juizar a ação, né? Vamos procurar aqui o jurídico, vamos procurar os advogados, os parceiros aí de negócio que você tiver, e vamos orientar para que ele ajuize a ação. Ah, professor, você está dizendo isso, mas quer dizer então que a Receita Federal em nenhum momento vai reconhecer? Ela vai sim mudar o posicionamento dela. A gente sabe que isso vai acontecer, porque, como o Felipe bem disse, a Receita Federal é obrigada a cumprir a decisão. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos sendo aqui prudentes, nós estamos pensando em lhe resguardar, né? Você que está nos Com assistindo, toda certeza. para que você amanhã não venha a ser aí, colocar, pego de sair de calças curtas, né? Como diz. Então, para que você tome assim, todas as medidas que possam lhe resguardar, para que amanhã não venha a ter nenhum tipo de problema, não é isso, Felipe? É sim, Felipe. Vale lembrar, né, aqui já assim, até se encaminhando mais para o nosso finalmente, porque a gente só tem uma hora, né, Uhum. no de live. O que é importante a gente dizer também é que nem tudo ficou esclarecido pelo STF, não. Vai dar muito pano para a manga, pessoal, essa discussão. Né? Discussões que já existem em nível abaixo do STF sobre essa tese, e que sobre as quais o tribunal não se manifestou, porque ele não foi instado a se manifestar sobre isso. Primeiro, Felipe, em relação ao contribuinte que recolhe o ICMS na modalidade ST. Aqui eu estou falando tanto daquele contribuinte que está na condição de substituto e não destaca o ICMS na nota, como é o caso de muitos contribuintes que pagam, né, um chamado ICMS na modalidade de carga líquida. Aqui no estado do Ceará a gente tem muito isso. Como que fica a situação desse povo? E do contribuinte substituído também.
é aquele que teve o ICMS recolhido por um terceiro no início da cadeia, mas que nem por isso ele deixou de ter o ônus do ICMS. Para esse contribuinte substituído, o cenário está um pouco complicado, viu, Felipe? Porque, por um supermercado, por exemplo, que é um contribuinte substituído de ICMS, né? Ele não paga mais ICMS na venda das mercadorias. Mas esse ICMS foi embutido no preço das mercadorias quando ele comprou essa mercadoria. Então, ele teve o ônus de ICMS. O STF já decidiu que essa questão da exclusão do ICMS-ST da base do PIS e COFINS é uma matéria infraconstitucional, abaixo da Constituição. E, portanto, ele não analisa. Então, o que vai valer como última palavra acerca desse direito do contribuinte que paga o ICMS na modalidade da substituição tributária é o entendimento do STJ, que hoje é contrário ao contribuinte. Vejam, estou falando do substituído, né? Estou falando do substituído, não do substituto. Substituto, a regra, se ele paga o ST, recolhe pelo início da cadeia, né? No início da cadeia ele faz aquela retenção e destaca o ICMS na nota, a própria legislação já o possibilita não incluir o ICMS-ST na base do PIS e COFINS, até porque esse ICMS-ST não é esse ICMS-ST não é receita, né? Ele está só fazendo uma retenção para depois repassar. Né? Então, inclusive, né? O problema é o quê? É o contribuinte que paga ST e não destaca no documento fiscal e o contribuinte que está na condição de substituído. A gente ainda vai ter muita água rolando em relação a essa discussão. É interessante isso, né, Felipe? Porque a gente tem até alguns entendimentos enquanto profissionais, né? Eu, particularmente, até vou jogar uma polêmicazinha aqui, né? Eu, particularmente, acredito que o substituído que está ali diretamente na operação junto ao substituto, ele teria o direito, porque ele suporta o ônus fiscal, talvez os próximos da cadeia até não, mas se a gente pensar no ICMS pela sua essência, né, que é a tributação sobre o valor agregado, toda a cadeia econômica está naquela operação, então é polêmico, é polêmico. É polêmico. E assim, Felipe, tem uma questão operacional também. Porque se você for pensar, esse exemplo que você deu aí é muito precioso. Numa cadeia normal de consumo, a gente tem indústria, atacado, varejo e consumidor final. O atacado, quando ele compra da indústria, partindo do pressuposto que a indústria é a substituta, que foi ela que fez a retenção, né? A indústria, geralmente, na grande maioria das vezes, ela destaca o ICMS-ST para o atacadista. Então, o atacadista sabe, né, qual foi o ônus ali de ICMS-ST. Mas o varejista, quando ele compra do atacado, o atacado já vende sem destaque de ICMS. Verdade. Então, e aí, qual foi o meu ônus de ICMS? Qual foi o exato? Porque para excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, eu tenho que definir qual é essa parcela de ICMS. Então, veja que a questão, às vezes, é aquela coisa, né? Eu tenho direito, porque eu tive o ônus. Tudo bem, mas me diga qual foi o seu ônus. Como é que eu faço para calcular esse ônus? Eu já estou imaginando aqui, Felipe, o pessoal, daqui a pouco sai nota técnica aí da nota fiscal eletrônica, mandando botar lá informações complementares, aí começa uma loucura. Até hoje em dia já tem uma dificuldade, porque nós temos hoje contribuintes que já têm decisões transitadas julgado, e o cara quer excluir. E aí, eu quero excluir do lado do valor destacado. Hoje a nota fiscal ela já não tá, ela nem possibilita isso. Você vai ter que fazer, não vou falar gambiarra não, mas vai ter que fazer alguns ajustes técnicos ali de última hora para poder possibilitar fazer isso, né? É complicado, a operação é bem complicada. E vale dizer, Felipe, que depois que você vence a ação judicial, como você falou aí, da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, por exemplo, que vários contribuintes já venceram, já transitam em julgado, você vai habilitar o crédito junto à Receita, e a habilitação de crédito não significa que a Receita está concordando com aqueles valores que você habilitou. Ela ainda vai fazer uma revisão desses valores quando ela for analisar o PERDECOMP, né? O pedido de compensação eletrônica que o contribuinte está fazendo. Então, tem muita gente também que, não, ganhei a ação, vou habilitar aqui o crédito de acordo com o cálculo da minha cabeça, que eu acho que é o certo, e aí a Receita vai aceitar. Não é bem por aí. Vou até aproveitar, Felipe, a gente já está encaminhando para o final, mas aí eu vou fazer pegar mais uma polêmica boa aqui, que é o seguinte, né?
Beleza, os contribuintes estão comemorando aí o destacado. E aí, por outro lado, já está se falando bastante da discussão assim, ó, beleza, mas lá para quem paga o PIS e COFINS não cumulativo, você toma o crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS das compras. E aí, como é que fica essa história? Essa confusão já existe, viu? Já existe, ainda não chegou Pegando. nos tribunais superiores, por enquanto está ali no âmbito dos tribunais de segunda instância, os chamados tribunais regionais federais. O que você está dizendo é o seguinte: o crédito de PIS e COFINS, pelo método chamado indireto subtrativo, ele leva em consideração o meu custo de aquisição. Né? Então, toma-se crédito de PIS e COFINS de acordo com a alíquota do regime tributário do comprador, do adquirente, aplicada sobre o chamado custo de aquisição. E o entendimento da Receita Federal sempre foi no sentido de que o ICMS ele compõe o custo de aquisição. Isso estava, inclusive, na IN 404 de 2004, expresso. O ICMS sempre será custo de aquisição até em função do seu cálculo por dentro. Aí veio a Receita Federal, a União, por meio da Procuradoria, nessas causas aí de exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, dizer o seguinte: olha, tudo bem, garotão, tu está no regime não cumulativo? Ok. Tu quer excluir o ICMS da base do PIS e COFINS na saída? Beleza, tudo certo. Agora vai poder até excluir o destacado, né, de acordo com a decisão do STF. Mas é o seguinte, esquece também, para efeito de desconto de crédito de PIS e COFINS, aquele ICMS lá das aquisições. Tu não vai poder tomar crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS das aquisições, porque palco da em Chico está em Francisco. Está excluindo na saída? Também vou eliminar essa parcela do ICMS do seu crédito de entrada. Felipe, tem decisões conflitantes nos tribunais de segunda instância. Tem tribunal que diz assim, olha, não tem nada a ver. O ICMS da saída, eu estou dizendo que ele não compõe o meu faturamento, não é faturamento. E o ICMS da entrada é custo de aquisição. São conceitos completamente diferentes. Mas é uma questão que ainda não está fechada, vai dar também muito pano para manga. Agora, para você ver como é a Receita Federal, viu, Felipe? A IN 404 de 2004 trazia a clara previsão de que o ICMS se tratava de custo de aquisição. E o IPI seria custo de aquisição se fosse não recuperável. Com a IN 1911, que revogou a 404 e várias outras instruções relativas a PIS e COFINS, a IN 1911 silenciou o ICMS como custo de aquisição, mantendo só a questão do IPI não recuperável. É evidente que isso já é uma consequência da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS para ela dizer, olha, não tem mais instrução normativa nenhuma não, que o ICMS é custo de aquisição, viu? Tinha, mas eu revoguei. O problema, Felipe, é que entender o ICMS como custo de aquisição não é porque ele está dizendo numa instrução normativa da Receita, é em função do seu cálculo por dentro. É por isso que ele compõe o custo das mercadorias, e não porque estava lá no IN, que é um ato infralegal da Receita Federal. Eu sou sempre pró-contribuinte, mas eu vou fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo aqui, porque contabilmente a gente vai considerar custo quando não recuperável realmente. Então, aí talvez isso acabe gerando aí mais dúvidas e mais polêmicas. E aí torna aí, né, plenamente possível a gente entender essas decisões conflitantes. Mas, repito, sou sempre pró-contribuinte, obviamente, que baseado, fundamentado no aspecto na avaliação técnica, e nesse caso em específico, eu acredito, Felipe, que até mais do que essa questão de débito e crédito, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está discutindo Exato. ali a questão da receita bruta. O ICMS está lá dentro, ponto final. Isso aqui é outros 500. É pauta para um outro julgado aí e que demore muitos anos, se for para prejudicar o contribuinte, né? É natural, né? É natural isso, né, gente? Que o fisco ele queira reduzir o seu prejuízo. Ele tentou isso com a questão do ICMS recolhido, querendo impor o ICMS recolhido, como o ICMS a ser excluído. E agora vai tentar outra. Olha, vai aparecer mais coisas, Felipe.
Ainda vai chover muita ação judicial relacionada não propriamente ao direito de excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, mas em relação a esses detalhes, essas minúcias, que algumas nós tivemos tempo de discutir aqui, mas que a questão ainda está recheada desses pequenos problemas que precisam ser solucionados. E aí vamos ver se o STF vai querer meter a colher, dizendo que é matéria constitucional, ou se ele vai realmente deixar a última palavra para o Superior Tribunal de Justiça, né? Para ele decidir a vida dos contribuintes. Perfeito, Felipe. Bom, pessoal, vamos encaminhando aqui para o nosso final. Então, eu queria só já dizer para você que é aluno do nosso curso de recuperação de créditos tributários, que essa live ela vai estar disponibilizada para vocês lá na área de membros, tá? Lá na área exclusiva de alunos. Você que não é aluno que está assistindo aqui ao vivo, nós vamos deixar alguns dias ela disponível no YouTube, mas depois ela volta a ficar disponível exclusivamente para os alunos. E aproveito a oportunidade para convidar você que ainda não é aluno do nosso programa de recuperação de créditos tributários, que é um curso onde eu, o professor Felipe Teixeira e o professor Marcos Lima destrinchamos ali as principais teses, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, a respeito dessa recuperação de tributos, para que você possa conhecer mais. Eu vou deixar aqui no YouTube, na descrição desse vídeo, o link do nosso treinamento. Se você está me assistindo pelo Instagram e quer conhecer mais a respeito desse treinamento, me manda aí um direct, manda um direct para o professor Felipe Teixeira, que a gente vai mandar para vocês aí o contato do pessoal da consultoria, vai encaminhar lá para que eles possam conversar com vocês, esclarecer as dúvidas de vocês a respeito do treinamento, para que vocês possam aproveitar essas oportunidades aí para trabalhar com recuperação de tributos, proporcionando aí soluções, proporcionando aí estratégias tributárias para os contribuintes, para que eles também possam vir a ser beneficiados. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero aí que, inclusive, você faça coro aí, reforce aqui o meu convite para que quem está nos assistindo conheça o nosso treinamento, que eu tenho certeza que vale muito a pena. Obrigado aí mais uma vez, e parabéns pela iniciativa, Felipe, da live, esse assunto que é tão importante para todo mundo. Aliás, não só essa tese, né? Várias outras teses voltadas aí para a recuperação de tributos sobre a folha, sobre a conta de luz, teses filhotes da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Será que esse teu cliente, por exemplo, que paga ISS, é contribuinte do ISS, não vai querer entrar com a ação da exclusão do ISS da base do PIS e COFINS? Será que ele ainda vai querer esperar mais tempo, vendo o que aconteceu com os contribuintes que dormiram no ponto nessa tese? Vamos ficar atentos. Eu continuo ligado aqui, viu, Felipe? Sempre alerta aqui para garantir o direito dos contribuintes. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Reforço aí o convite para conhecer o nosso programa de recuperação de créditos tributários. Agradeço novamente aqui a aula do professor Felipe Teixeira e continuamos à disposição para discutir mais vezes esse assunto. Inclusive, professor, já queria lhe propor para a gente fazer um outro bate-papo, dessa vez exclusivo para os nossos alunos lá do curso de recuperação de créditos. Vamos chamar o professor Marcos Lima para essa conversa, vamos fazer cálculo, vamos destrinchar aí tudo que nos espera, beleza? Vamos fazer com certeza. A gente aguarda vocês lá nos nossos grupos de alunos. Exclusivos, né, Felipe? Por sinal, no WhatsApp. Exatamente. Vale. Inclusive, as discussões estão bem ricas lá ultimamente, né? Tá bem movimentado lá. Esses dias estão bem movimentados as discussões. Show de bola. Professor, um abração, muito obrigado. Excelente. Grande abraço, pessoal. Boa semana para todos. Boa semana, Felipe. Só reforçar que essa live está indo ao ar hoje ao meio-dia da segunda-feira, mas nós estamos aqui domingo, 8h18 da noite, finalizando essa gravação. Valeu, Filipão. Um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Saúde.